Estamos começando mais um Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério. Olá, Campbell. Olá, Voit. E o nosso Direto de Brasília você pode assistir através dos canais do Grupo K TV, pelo nosso site www.diretodebrasilia.com.br e por todas as demais mídias sociais, agora também no canal 12 da NET. Vamos conferir então como está o tempo aqui em Brasília. O que o IMET diz hoje, Instituto Nacional de Meteorologia. Tempo bom, claro a parcialmente nublado, previsão de chuvas ocasionais. A temperatura mínima foi de 18 graus, a máxima fica em torno dos 28. E a umidade do ar varia de 30% a 80%. E vamos ver então o que circula hoje nas mídias e também nos jornais. Presidente Bolsonaro entrega pessoalmente ao Congresso a proposta de reforma da Previdência. O gesto agradou aos parlamentares. Na avaliação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é possível que a reforma seja votada ainda no primeiro semestre. Também ontem o presidente Jair Bolsonaro falou pela primeira vez em cadeia de rádio e televisão. O presidente usou a rede oficial para explicar à população os principais pontos da reforma da Previdência. A expectativa é de que ele use mais a formalidade para comunicar atos do governo. No Congresso e entre especialistas, as propostas foram bem recebidas. Mas idade mínima, aposentadoria de servidores públicos e rurais e regras de transição precisarão de muitos debates para serem definidas e votadas. E nós vamos analisar aqui no Direto um dos pontos também fundamentais da reforma, a aposentadoria rural. Ela sempre esteve envolvida em muitas discussões e o nosso entrevistado de hoje sabe muito bem deste assunto. É o deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul. Ele foi eleito e empossado como presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Nós vamos fazer um rápido intervalo e depois vamos falar com o deputado Alceu Moreira. O Direto de Brasília está recebendo hoje o deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, e empossado nesta terça-feira como novo presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, e com a presença do presidente Jair Bolsonaro, para vocês verem que não é pouca coisa, né? Deputado, primeiro os nossos parabéns pelo cargo e seja bem-vindo aqui no nosso Direto de Brasília. Olha, a oportunidade que tem de conversar com vocês e todos os telespectadores é certamente uma honra. E eu queria te agradecer, Voit, tu e ao Campbell, pela possibilidade de conversar com vocês e naquilo que eu puder contribuir com a informação que disponha, estou à disposição. Deputado, muito obrigado. E sem dúvida a frente, a gente sabe, é uma força e tanto, não só no Congresso, mas também para a defesa dos interesses da agricultura e também da pecuária brasileira. Nós vamos especificar alguns desses assuntos, mas agora quais são os pontos principais que o senhor destaca sobre a frente na sua presidência e também considerando a diminuição de parlamentares na frente. Minas Gerais foi uma coisa impressionante, saiu de 32 para 14 deputados. Na verdade, com relação ao número, Campbell, nós já estamos chegando nessa semana, terça-feira, nós devemos chegar próximo a 300 parlamentares. Na frente? Na frente. Já tem mais de 250. E tem muitos manifestando o interesse para lá. E por incrível que pareça, começou a chegar muito deputado urbano. Porque nós estamos fazendo o conceito de que o agro começa no solo, mas termina na boca do consumidor.
Tá certo. A alimentação é um problema da sociedade. Ou seja, o interesse é geral. É né? geral. Todo Então nós temos que fazer uma questão que o agro não fez até agora, bem feito, é o seguinte, ele já fez muito, né? Ele já resolveu tudo da porteira para dentro, depois ele foi para o agrobusiness, foi para o negócio, tá? E agora ele precisa fazer comunicação e imagem. É impossível que alguém produza algo tão nobre como a alimentação do povo, produzir com qualidade, com preço barato e com abundância e seja criminalizado. Quer dizer, é uma imagem que foi absolutamente deturpada e nós precisamos desconstruir isso. Tá? Então, deputados como o Kim, por exemplo, que tem milhões de seguidores, vão ser extremamente relator de algumas dos projetos mais importantes da casa, exatamente para colocar o agro no debate urbano. Nós queremos o agro lá dentro do debate urbano, melhorar a imagem. Então, o número de parlamentares, inclusive o número de senadores ampliou bastante, tá? E muitas pessoas vão para a frente. A frente, na verdade, se transforma num órgão de uma capacidade de resolução bem mais dinâmica do que a Câmara, né? Porque a frente é mais livre, quer dizer, nós podemos utilizar as cabeças mais brilhantes do país e convidar as pessoas que têm o maior poder de decisão para sentar na mesma mesa assim que a gente conseguir agenda. Tá? Então não precisa fazer regimento, marcar isso. Não, tem uma Câmara Técnica Dinâmica que, se o assunto é frete, vamos pegar quem mais sabe disso e vamos discutir esse processo com todos, com transversalidade e com absoluta dinâmica. E esse processo meio que encanta os parlamentares, né? Porque ele consegue produzir resultado. Que lá ele fica andando, e não consegue, na frente ele consegue fazer isso. Então, o que a gente tem que perceber é o seguinte, nesse momento, os passos são um caminho contínuo, né? Então, começou lá com o meu amigo Marcheselli, né? Ainda numa salinha, e foi crescendo, e aquele público que vocês viram lá na posse, que mais de 1.200 pessoas e tudo aquilo, com certeza não é por mim, né? Aquilo na verdade, o valor do setor, do agro, né? O foco, o interesse nisso. Bom, isso gera uma responsabilidade enorme e gera uma necessidade de reposicionar a frente. A frente tem que se reposicionar. Por que ela reposiciona? Porque a eleição do Bolsonaro, além da importância da eleição dele mesmo, ela produziu uma outra ambiência, né? Tem outro ambiente político no processo. Antes, a Frente Parlamentar da Agricultura produzia com muito esforço seus resultados, mas não raro tinha no governo uma posição antagônica contra nós. Por quê? Porque a natureza dos partidos de esquerda, nesse processo, eles precisam produzir retóricas contraditórias, porque isto é que alimenta o debate. Então eles são obrigados a colocar o pequeno contra o grande, o branco contra o negro, o branco contra o índio, o amarelo contra o vermelho, as minorias todas. Eles dão voz para as minorias, as pequenas minorias, de propósito para, de posse delas, poder colocar em choque todos os outros. Ora, a eleição do Bolsonaro trouxe outro ambiente. O governo não é nosso adversário, o governo é nosso parceiro. Mas só acho que esse argumento contraditório também da esquerda vai começar a perder um pouco de força? Eu acho que, deixa eu dizer o seguinte, para quem gosta de um bom café, né, a soma do café amargo e o açúcar doce é que dá a média. Então eu gostaria que a esquerda continuasse com um discurso muito forte, só que de preferência fizesse um discurso intelectualizado, responsável, né? Que tivesse nisso um pensamento que não permitisse que os extremos se exacerbassem. Porque tão grave quanto a esquerda radicalizada é o liberalismo radicalizado. O mercado não é regulador de tudo, com certeza não. Aliás, não há nenhum país que deu certo só liberal ou só social. Não existe. O uso do capital com responsabilidade social é a mediação desse processo. O rio enche pelos dois lados, mas quando a enchente passa, ele volta para o leito. O caminho natural é o leito, é o centro. Tá? E nós vamos ter que, nesse momento agora, reaprender uma outra coisa. Construir consensos. Trabalhar com raia de convergência. Eu cito um exemplo bem simples. Um dia nós morávamos na lavoura, na roça, e sabe quando chega a visita, mata a galinha, né? E aí tem aquela comida saborosa e tal, que não tem no dia a dia da gente lá, no dia a dia tem aquelas coisas normais.
Minha mãe fez um feijão com couro de porco da melhor qualidade, aqueles caracu, né? Que é uma beleza. Você está dando água na boca, né? Menino, acho que eu tinha uns 12 anos, louco de fome, né? Sentei na mesa, tinha vindo da roça, quebrando pendão de milho, e aí mal lavei o rosto e as mãos, sentei na mesa e antes das visitas começar a servir, eu peguei uma concha daquela para servir no meu prato e quando eu ia servir, caiu uma gota da concha na minha toalha branca, toalha da mãe. E a mãe indignada. Primeiro pela falta de educação, servir antes dos outros. E segundo por deixar a gota cair na toalha. E depois eu fiquei pensando comigo, mas meu Deus do céu, eu almocei chorando, estragou o meu almoço e a briga foi pela gota que estava embaixo da concha, quando dentro da concha tinha todo aquele feijão saboroso. Então nós temos que parar de brigar pela gota. Não dá para brigar pela divergência. Quando sentar na mesa, primeiro ajusta as convergências, faz consensos, depois discute o dissenso. Ele é absolutamente necessário, a discordância não é maléfica, o discurso da oposição é importantíssimo para a democracia, mas ele não pode ser um discurso de ódio irracional. Protagonismo responsável. É, protagonismo responsável. E tem nos quadros da esquerda gente com absoluta qualidade para fazer isto. Normalmente são arrastados para o debate raivoso, né? Por alguns radicais que têm no meio que ocupam aquele microfone o tempo todo. E o agricultor brasileiro ele sofreu esse radicalismo na pele e em tudo, em razão exatamente do MST. Né? Lá no Rio Grande do Sul atuava muito fortemente. Como é que o senhor vê essa convivência? Isso é possível ou eles vão ter que se transformar em agricultores mesmo? Terão que se transformar em agricultores, viu? Porque, ao que se sabe, na visão do governo Jair Bolsonaro, cumpra-se a lei. E invasão de terra nunca foi movimento civilizado coisa alguma. Invasão de terra é crime. Se há um movimento exigindo do governo que faça a reforma agrária, ele é absolutamente legítimo. Que ele chegue às últimas consequências democráticas para conseguir isso é absolutamente legítimo. Agora, entrar numa fazenda onde o cidadão tem qualidade genética cultivada por longos anos, abater os animais, botar fogo nos tratores, ameaçar a família, isso não tem nada de movimento democrático, isto é banditismo. E lugar de bandido é na cadeia, não é invadindo terra. Agora vamos para outro assunto que afeta o agricultor brasileiro e depois nós vamos mais especificamente na questão indígena de expansão. Mas a reforma da Previdência vem aí para mudar a aposentadoria rural. O senhor já esteve, tenho certeza disso, já esteve conversando com as autoridades, já esteve analisando a reforma. Quais são os pontos principais que afetam o agricultor brasileiro? Vai melhorar o meio rural na aposentadoria? Não, eu não acredito que um sistema como nós temos hoje, absolutamente injusto, e que gera um rombo de arrecadação e despesa como nós temos, que seja possível fazer uma reforma da Previdência e que algum cidadão vai pagar menos. Todos pagarão mais. Todos se aposentarão mais velhos. Todos. Por quê? Porque quando eu estava lá na minha Sanga Funda, com 50, 60 anos, eu via aquelas pessoas com aquele balaio de milho nas costas, velhos, com 60 anos a pessoa era velha. Hoje eu estou caminhando em Brasília, passa um cidadão com 75 correndo por mim. É, isso aí. Tá? É verdade ou não é verdade que nós nascemos menos e vivemos mais? Isso é uma realidade posta. Sim. Sistema de contribuição, se nasce menos, na idade ativa de trabalho, na contribuição da receita, temos menos gente. Na idade inativa, quando o cidadão já está lá, ele está vivendo 20 anos mais que há 40 anos atrás. O sistema não fica de pé. A porta de entrada de recurso é muito menor e a porta de saída é maior e mais longa. Essa compreensão tem que ser feita, mas não eu que estou dizendo isso, não. Isso é estatístico. É estatístico. Está ali na frente. Ah, não, mas o agricultor não pode se aposentar com tal idade, porque não sei mais o quê. Bom, todos os teus argumentos são respeitáveis. Mas preciso saber o seguinte: quanto vive o agricultor que, pela longevidade, não estamos tratando
na média, porque daí vamos pegar essa mortalidade infantil em alguns lugares que são muito grandes, faz a média, fica... Não, aqueles nascidos vivos, e que ficam até 20 anos, aqueles que chegam na porta de aposentadoria, esses quantos anos vivem? Bom, a estatística vai deixar claro, ele vive até 70, até 69, a 81, quando é que ele vive? Isso é número. Eu estou aqui vivo com 69. Então, vamos fazer. Agora, é verdade que o agricultor brasileiro, na sua grande maioria, principalmente o pequeno proprietário, este tem uma dificuldade muito maior, isto é verdade. Então, nestes casos, tem que ter atenuante. Tem que sentar com uma regra de transição e acertar com eles o seguinte, né? Se não é possível fazer a idade desejada pelo governo neste momento, faça uma regra de transição. Aumenta um período a cada 2 anos, vai para 10, ou aumenta um período a cada 1 e vai para 20. Enfim, faz uma regra de transição, que isto vai acabar encontrando conforto para todos. Tá? Em algum momento seremos iguais, neste momento não pode. Também é verdade que a tecnologia chegou na pequena propriedade. Eu estava lá com a vaca maniada, uma zebua me dando com aquela cola na cabeça, na cara, no meio do banhado, tirando leite. Hoje, o pequeno produtor de leite tem ordenhadeira. Sim. Ele tem ordenhadeira, ele tem outro conforto muito mais. Eu tinha uma pexerica, tinha que estudar, tem uma cabeça queimada porque encostei no fogão dormindo. Estudava no borralho, na boca do fogão de ferro. Ah, não tinha luz elétrica. Hoje não, na rádio todo mundo tem. Vocês estão reclamando porque não tem internet. Então, a gente precisa fazer, na verdade, um debate sem esse raciocínio demagógico da piedade, do coitadismo. Vamos fazer a reforma da Previdência naquilo que é verdade. Até para manter o sistema, exato. Né? Alguém que é uma coisa boa para nós aqui. O ano passado, quando foi feito isso, nós tínhamos contaminação da queda da Dilma, da assunção do Michel Temer, com todos os problemas políticos que ele tinha, e o processo eleitoral. Então, o grau de contaminação era gigante. Agora não. Aquele estágio serviu. Claro. Porque aquilo fez as pessoas perceber o seguinte, olha, muita coisa do que se dizia não era verdade, então hoje tem muito mais aceitação da população nisso. Mas tem uma máxima na Previdência que é real. Todo mundo quer a reforma, desde que não mexa comigo. É verdade. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo e depois nós vamos continuar a nossa conversa com o deputado Alceu Moreira, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Nós já voltamos. Estamos recebendo aqui no Direto de Brasília o deputado Alceu Moreira, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária na Câmara Federal. Deputado, uma das questões mais emblemáticas no país hoje é a expansão da agricultura e da pecuária. A resistência contra isso vem principalmente de entidades ambientalistas, né? As ONGs, os índios. Como é que o senhor pretende conduzir isso na sua gestão? Bom, eu diria, Campbell, que a primeira questão é o seguinte, é nós tirarmos os intermediários desse diálogo. Alguém que faz um discurso feroz de esquerda, mas seu financiador é o Soros, não merece credibilidade. São massas de manobra para não permitir que a produção brasileira atrapalhe os negócios de outros países, principalmente o mercado americano. Sim. Tá? Não permitir que se plante mais milho, mais soja,
é para realmente preservar o mercado americano. Não é por acaso que nesse momento nós temos 14 universidades do país financiadas pelo mesmo grupo financeiro para provar que o cerrado brasileiro está sendo liquidado pela plantação de soja. Nos últimos 17 anos, nós só aumentamos 4% da área cultivada do cerrado brasileiro, mas em compensação, o norte e nordeste produz mais alimento que o sudoeste brasileiro. Há pouco tempo atrás, nós tínhamos terras devolutas. Não valia absolutamente nada. O cerrado, se deixasse de herança para o filho, ele perguntava, tu está me deixando nada. Pois hoje essa terra tem um valor enorme. Qual é o pavor deles? É que esse cerrado é gigante. Nós estávamos, por exemplo, na semana passada lá com os índios no Parecis, tá? Os índios têm 1.300.000 hectares de terra. Plantaram 10.000 hectares depois de um longo sacrifício para fazer um termo de ajuste de conduta e no meio disso trocou o humor do IBAMA, ele foi lá e deu 140 milhões de multas, não pode colher. Não pode colher. Quem é que disse, quem é que botou na cabeça que o índio brasileiro não pode ter cidadania? Eu tenho que respeitar sua conduta, seus hábitos, seu costume, sua cultura, mas eu tenho que dar liberdade de cidadão para ele poder produzir na terra dele. Por que toda a volta daquele 1.300.000 hectares? Toda aquela volta tem gente rica plantando e o índio tem que continuar mal vestido na beira da estrada, ranhento, sujo, porque essa fotografia que a ONG tem que vender para a comunidade internacional? Fechando estrada? Fechando estrada? Com certeza não. Sabe o que me disse os índios do Parecis? Quando nós não plantava soja, nós chegava na cidade, em Cuiabá, ou na cidade grande, para comprar qualquer coisa, quando chegava na porta de uma loja, a loja ia fechando, para nós não poder entrar, as pessoas nos enxotavam. Agora, como nós mudamos a nossa roupa e nós produzimos soja, eles nos chamam para comprar na loja de automóvel, porque nós temos dinheiro para comprar. Nós giramos gente. E o índio não quer isso? E o índio quer exatamente isso. Então, tem que acabar com esse processo todo. Agora, expansão de área. A pessoa que tem o melhor estudo sobre isto é Evaristo Miranda, da Embrapa, que é uma coisa que nós vamos ter que fazer lá na frente, que é definir a ocupação e manejo territorial do Brasil. Deixar claro isso. Estabelecer que 80% da área da Amazônia tem que ser preservada. Cara pálida, diz para mim que Amazônia tu está falando. Da onde para onde? Nós temos condição, com toda a tecnologia, nós temos condição de legislar por metro quadrado. Com certeza. Então, o que eu preciso criar é uma legislação positiva sobre esse processo. Para dizer o que o agricultor pode fazer. É expandir sem devastar. Não precisa devastar absolutamente nada. Agora, por que uma lei qualquer diz que nessa divisa pode, ali no outro pode? Aqui é 40% de preservação, ali é 80%. Quem disse? Bom, nós estamos então ocupando muita área. Não. Área indígena em torno de 13%, área de preservação ambiental, grande parte dentro das propriedades das pessoas, bem mais de 10%, e o agricultor planta 7,85% no território nacional. 7,85% do território nacional. Toda legislação que não permite expansão de área, na sua grande maioria, não tem nenhum interesse em preservação ambiental. Tem interesse em cercear nossa capacidade produtiva, porque nós somos grandes concorrentes para o mundo. Há poucos dias esteve aqui um grande amigo seu e que está agora com uma responsabilidade muito grande, o Valdir Colato, que ele agora é diretor do Serviço de Florestas do Brasil. E ele falou a mesma coisa, mas nós temos capacidade, tem árvores prontas para serem retiradas e replantadas. É essa a questão, não é essa? Tu imagina o seguinte, eu tenho uma mata, eu tenho uma árvore madura, pronta. Eu tenho que ter um sistema de manejo absolutamente responsável. Agora, aquela madeira, uma riqueza posta, vai na Europa inteira dar uma olhada, né? E eles têm lá as árvores pintadas em 3 cores. Vermelho, laranja, verde. Tá? A verde é que pode ser retirada. Em compensação, tem que produzir a que está em vermelho antes. Que é que vai fazer Isso é que tem que ser feito. Nós não. Nós dissemos que a mata é intocada, não pode mexer. Claro, alguém disse isso de fora para dentro, porque nos tira a nossa capacidade competitiva. Então nós temos que sair desses preconceitos. Nós não vamos falar com ONGs para resolver o problema dos índios. Vamos falar com os índios.
Pois é, tem índios se preparando para a luta antes de começar uma legislação como o governo agora quer discutir com os índios. O senhor quer discutir com os índios e os índios lá da Raposa Serra do Sol diz que já estão pintados para a guerra. Depende de qual é o índio. Se é o índio que recebe dinheiro da ONG ou é o índio que passa fome e quer que o arrozeiro volta para ele ter emprego. Porque se eu for falar com os caciques lá da Raposa Serra do Sol, os índios verdadeiros, o que eles querem é plantio. Eles querem de volta as propriedades, direito a produzir nas suas terras, direito a fazer parceria com os produtores rurais, ter a tecnologia que eles têm disponível, armazenamento, ter estrada para a sua produção. O índio não quer viver no isolamento das matas coisa alguma. Depende do estágio social que ele se encontra. Alguns, muito poucos, querem o isolamento das matas. Outros estão saindo do processo de aculturação. Mas a massacradora da maioria quer criar os filhos, colocar na universidade, quer ter direito ao acesso ao crédito, à tecnologia, quer ter direito à logística, à infraestrutura, quer ter direito à vida, quer ter direito a ser cidadão. E é isso que nós vamos fazer. Agora, deputado, o senhor mesmo está fazendo o questionamento e nos cria uma grande interrogação. O senhor pergunta, quem é que disse que não pode fazer isso? Quem é que disse que não pode? E quem é que está falando isso? Hoje o Brasil... Ultrapassando, inclusive, a lei. Precisa de lei? É que assim, sabe o que é uma portaria? Portaria é uma ordem do porteiro. Isso é uma portaria. A origem é assim. O porteiro escreveu um bilhete dizendo o que pode ser feito no tal condomínio, no tal regime conjunto. Tá? Isso é uma portaria. Essas portarias de resolução, quer dizer, uma resolução do CONAMA, parece uma cláusula pétrea da Constituição. Mas quem é esse síndico que fala isso? Criou-se no Brasil, por causa dos vínculos ideológicos, criou-se essa quantidade de processos infralegais que transformaram em força de lei, normalmente com defesa intransigente do Ministério Público, pela mesma vocação ideológica, e não é culpa das pessoas, é uma forma de fazer gente assim que é a universidade. Você não saía de casa e quando voltava, já dizia para o pai que todos os mestres mais inteligentes do mundo era gente ligada a essa corrente ideológica. Se o professor, o mestre dele, que sabia tudo, dizia que o certo é fulano, por que ele vai dizer que não? Então nós criamos, durante 20, 30 anos, criamos essas pessoas inteligentíssimas, por sinal, e que estão hoje em cargos públicos com grande poder de decisão, que é capaz de fazer uma resolução do CONAMA ter força de lei, porque o Estado se posiciona contra a produção brasileira para sustentar um capricho ideológico. É possível eliminar o infralegal? Não, não é possível. Ele tem que ser eliminado porque ele é infralegal. Agora nós vamos, na verdade, dar hierarquia para o processo legal. Perfeito. Que lei é lei. Inclusive, os nossos queridos amigos do Supremo, que tem muito pouco de Supremo e muito de Corte, né? Que o Supremo não é lugar de legislar. A gente legisla na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, nas Assembleias Legislativas e Câmara de Vereadores. Vamos dar César o que é de César. Né? Se o Supremo fizer bem feito, que é seu papel, já faz muita coisa, não precisa se ocupar do nosso papel. Protagonismo só processual, né? Só processual. E de preferência que seja com pouca visibilidade. O exibicionismo não é um bom lugar para a Suprema Corte. Tá certo, então. Bom, vocês podem ter a certeza que nós vamos ter assunto com o deputado Alceu Moreira o ano inteiro. E é por isso, deputado, primeiro lhe agradecer pela presença aqui, agradecer a sua assessoria, que é atenciosa, que sabe que é importante a sua vinda num programa como esse, e desejo sucesso para o senhor na frente parlamentar, e vocês podem ter certeza, assim como ele é aqui, ele vai ser lá na frente, vai ser lá, atua como deputado, porque a gente conhece. Volte sempre, viu? Tá Estamos certo? Juntos. Obrigado pela oportunidade. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência e até um próximo Direto de Brasília.